assim, também. Sorry, Paulo. Não tem problema. Tem que ter alguém que tá lembrando as coisas às vezes, sabe? Não tem problema. Desculpa, viu? Mas é bacana, sabe? Tá bacana demais a reunião aí, sabe? Então, nesse processo didático, né, que a gente sai de Moisés, de entendimento de vida terrena, seguir as leis de Deus na terra, para Jesus dizendo, seguir essas leis vai beneficiar o seu espírito, né, a sua vida futura, a felicidade eterna. E aí o Espiritismo vem no século XIX para destrinchar mais ainda o que isso significa, né? O que é que acontece na vida após a morte. Então, ele coloca assim, que o Espiritismo, Kardec, né, veio mostrar que é uma realidade, veio esclarecer muitas dessas lacunas, onde muitas vezes há incredulidade e dúvida até entre cristãos, né? Então, às vezes, tem pessoas que dizem, mas será que existe mesmo? Será que isso acontece? E o Espiritismo vem trazer mais essas explicações para a gente. E é interessante que você está falando de Moisés e de Jesus ali, né? Igual nós todos aqui. O medo da espiritualidade, de defrontar com as coisas, porque tudo é ignorância. Nós somos tão metidos, nós achamos que o espiritual vai ser para a gente aqui, na verdade, não, a gente não tem essa capacidade. Entendeu? E a gente morre de medo. Talvez vocês não, mas eu se aparecer o corpo, igual um trem bravo aqui. Mas olha para você ver, isso é ignorância, porque não vai aparecer, porque não temos essa mentalidade. Se você for médio de visão e tudo mais, sim. Mas, do contrário, ninguém vai aparecer assim, não. Mas, assim, já foi incutido no nosso coração que vai aparecer. E até o Kardec aí, quando invocam lá, que vem os espíritos falando disso, sabe? Eles voltam com uma palavra depois que eles experienciam essa vida do outro lado. Mas você precisa provar ainda para a sociedade que, sabe, tem a vida futura. Então, agora, hoje em dia já está começando já a perder um pouquinho mais do medo, sabe? De ver as coisas de uma forma mais diferente, mais leve. Mas está ainda muito longe. Olha o bicho aí, ó. Se aparecer o corpo, cara. Assim, aqui tudo bem, mas em casa assim, não dá. E aí, Kardec convida, né, as pessoas a mudarem o ponto de vista em relação à vida em geral, porque quando você passa a acreditar na vida espiritual, você entende que a vida se torna infinita, né? Você muda o entendimento de que a vida corpórea, ao invés de ser algo assim, meio que assustador, às vezes, né? Ela passa a se tornar uma rápida passagem. Então, o seu entendimento de tempo, o seu entendimento de sofrimento se torna muito mais relativo nesse caso, né? Porque diminui a escala, eu acho, da pressão, no caso de quem vive a vida mais materialista e não foca na vida espiritual, todos os sofrimentos, todas as batalhas ganham uma amplitude muito maior, né? Porque você vive só aquilo ali, sua mente fica focada só naquilo ali. E quando você passa a entender que tudo é parte de processo, que nós temos dificuldades por motivos, né, de crescimento, talvez motivos de vidas passadas, ou até de vidas presentes, como acordar tarde, né, acordar cedo, dormir tarde. Então, assim, coisas que a gente faz, que refletem na nossa vida. A gente passa a ter uma clareza melhor, eu acho, como o Ruth disse, mais leveza, né? Entender, tudo bem, eu estou passando por isso, mas a gente sabe que Deus está no comando e que a vida ela é feita de processos, né? Então, tem altos e baixos, e vai passar, o alto vai passar o baixo também, né? E isso faz parte de uma vida muito mais ampla do que a gente consegue entender agora, nessa dimensão que a gente está. Então, ele faz esse convite para a gente mudar o ponto de vista, né? Que em inglês é o mindset. Você sair daquele mindset de, ai meu Deus, é o fim dos tempos, é guerra, é não sei o quê, né? A gente, quando o pessoal, muito no Brasil, é violência, não sei o quê, então tem muito essa questão do medo, e a gente parar para pensar um pouquinho calma, né? Tudo faz parte de um processo maior, eu faço parte de um processo maior, a minha vida também. Essa vida faz parte de uma vida muito maior, né? Só um capítulo para a gente. E aí ele coloca também que a morte deixa de ser mais pavorosa, né? Porque a gente agora não fica na dúvida, o que é que acontece depois? A gente não sabe, né? E com o Espiritismo explicando bem melhor, Jesus trazendo
o conhecimento do espiritismo destrinchando mais, a gente passa a entender de forma mais clara, ok, as minhas decisões, né, vão afetar como esse processo de passagem para a vida eterna vai funcionar. E eu Esse acho... é nosso medo. Não, mas esse é nosso medo. Esse que é o medo. Saber que tem o outro lado, né? A gente sabe, né? Mas pra que lugar do outro lado? Por isso que o que resta fazer é tentar fazer o melhor agora para poder ter a certeza do depois. É interessante que eu, há uns 10 anos atrás, né, uns 8, 9, 10 anos, eu tive que passar por uma cirurgia e no momento eu fiquei de decisão, fiquei muito assim, né? E eu conversando com um colega meu lá da Casa Espírita, depois que eu tinha feito, ele falou assim, pois é, agora você tem que pensar que essa cirurgia que você fez, ela afetou seu pré-espírito. Aí aquilo ali no momento, assim, sabe? Então eu fiquei assim, então, tipo assim, pra gente analisar, então, assim, tudo que a gente toma decisão aqui né? Então, tipo assim, porque foi uma cirurgia muito drástica, né? No momento eu tive que passar por ela, mas ele falou assim, agora ela foi, aí foi revelado lá na mesa, que ela afetou no pré-espírito, né? Então, tipo assim, aí depois que eu, assim, eu até arrepio, porque depois que eu tive isso, eu falei assim, nossa, é eterno, né? Então, tipo assim, uma decisão que eu tomei aqui agora, ela vai... É uma coisa simples, né? Mas Simples, impacta a gente. impacta. Isso. E o que eu só queria acrescentar um pontinho no conversa que nós estamos tendo aqui é que nós, à medida que a gente vai, você falou de frequência, né? Que a gente vai abrindo a nossa mente. E se a gente colocar a palavra frequência, que já tem uma palavra hoje em dia que nós já sabemos já, e essa frequência vem com o seu desagarramento das coisas materiais. Então, à medida que você vai desagarrando, o medo da outra vida vai embora. Você não vai ficar em lugar nenhum. Onde a gente for, se você desagarrar, você sabe que você tem que ir embora. Onde você passa a ter as provas como uma lição. E você começa a andar para frente. É esse que é a mensagem do Cristo todinho. Então, o que nós estamos falando aqui agora é o desagarramento material. E depois a gente vai aprender mais tarde que umbral e o outro lado lá também é frequência. Se você tiver uma frequência boa, se você tiver uma cabeça boa, você não fica ligando nenhum, não. Entendeu? Então, quer dizer, é isso que nós estamos aqui, nessas lições maravilhosas aqui, de aprendizagem, para que a gente possa despertar na nossa mente. Eu não vou ficar aqui grudado nisso. Mas, às vezes, a gente fala que essa televisão para estar aqui hoje, bonita e tudo mais, esses computadores, esse celular aqui, eles já foram matéria-prima um dia. Eles estão servindo, o tempo... a missão dele, o objetivo, o ciclo. E aí, por aí, é mais ou menos por aí que a gente vai também. Exatamente. Ele coloca assim, quando você foca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Acho interessante. Ingrato mesmo, né? A gente sofre aqui, viu? À vontade. Quem fica acordado a noite inteira para fazer bicho de menino, rapaz? Para você ver de bichinho, né? Então, tem essa questão, né, de a morte, a gente passa a entender de uma forma diferente, como um processo mais libertador do que um processo de medo, né, de desconhecido, que a gente é normal ter medo de desconhecido. Então, é a gente aprendendo sobre ela que a gente passa a ter menos de medo, né? Passa a ter um pouco menos de medo disso. Então, ele coloca assim também, como a gente tinha falado antes, né, que é a questão da amplitude. Quando a gente não acredita na vida futura, a gente se prende muito à realidade nossa do presente e isso causa mais sofrimento do que se você consegue expandir e entender que isso faz parte de um processo maior, né, que existem motivos para a gente passar por certas dificuldades e também em termos assim, de prova, de fé, né, da gente colocar nossa fé em prática, como o Mário falou, situações que às vezes acontecem drásticas, que é para trazer a pessoa de volta para a espiritualidade, né? Porque senão ela podia se perder de uma forma muito pior se ela não sofresse, né? Ela poderia tomar decisões que iam agravar a situação dela. Tem várias histórias, né, no espiritismo, de espíritos que vão voltando cada vez mais doentes, porque eles sempre cometem um erro pior, até o momento que essa encarnação você não vai poder fazer muita coisa, você vai piorar mais triplicamente aí a situação desse espírito, né? Então, a gente entendendo isso, a gente começa a ver que as injustiças
que a gente vê como injustiças, né, que as pessoas colocam como divina ou injustiças no mundo, elas passam a ter explicações mais claras, né, para a gente. Sabendo, fala que foi escolhas que a gente fez porque a gente estudou de lá, sabendo que isso seria uma prova para a gente, né, melhorar. Né? E nessas provas, com essas lições, até que a lição se passe bem, e que você passe na prova sem problema, de zero, você vai estar voltando. Vai estar voltando sempre, sabe? Essa semana eu estava pegando na aula de serenidade que eu faço, né? Eles explicando a palavra da montanha, né? Ele fala assim, felizes os que choram porque Jesus consolará. Olha simplesmente a lição que foi falada. É o que você está falando aí agora. Você chora porque o ciclo tem que fechar. Não importa onde você está, o ciclo vai fechar. Quando você fecha um ciclo, que seja do trabalho, que seja de casamento, que seja de mudança de um país para outro, você deixou alguma coisa para trás. Você vai ficar um pouquinho só, mas choroso. Mas se você conseguir fechar, e você consegue andar para frente. É o caso da gente aqui. Na hora que a gente fechar os olhos aqui dessa matéria aqui, talvez a gente vai ficando num momentinho, cadê a Paula, cadê a Ruth, cadê o Wallace? Mas daqui a pouco, eles têm a vidinha deles, vão continuar também, eu vou continuar a minha. Embora. E eu acho que... Então, o choro é aquele lutinho, é o luto, né? É o fechamento do ciclo. À medida que você fechou o ciclo, aí você vai embora. Você sacode a poeira aí. Interessante. Isso, exatamente. Então, o próximo slide que está aqui, né, porque a gente não está conseguindo, mas o próximo slide é focar na vida espiritual, não é abandonar as coisas da terra, né? E isso o Kardec coloca porque pessoas que escutam sobre a vida espiritual vão vir logo com um argumento. Então você não vai fazer nada aqui na terra, você não vai trabalhar, não vai estudar, porque o seu único foco vai ser a vida espiritual. E Kardec diz, não, também não é assim. A gente vem por um motivo, nós temos necessidades. E nós temos, biologicamente, a busca pelo bem-estar, né? Então, eles, assim, instintivamente procuramos o nosso bem-estar. Mesmo que a gente vai ficar pouco tempo em algum lugar, a gente não quer ficar em qualquer lugar, né? Então, quando você viaja, você vai procurar um hotel, você vai procurar um lugar mais agradável para você ficar. Então, nós temos o instinto de mudança para melhor, né? De progresso. Ninguém quer ficar parado, estacionado. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, ninguém quer ficar. Então, isso em si já mostra que não é algo que vai de encontro à vida espiritual. A gente tem que fazer o nosso trabalho na Terra, né? A família que a gente tem, o emprego, enfim, as opções que aparecem na vida da gente fazem parte desse processo para a gente também amadurecer a nossa inteligência, né? Tomando decisões melhores, espiritualmente também. É a parte boa da vida também, né? Não faz muito sentido. Viver o bem aqui também, sentir os prazeres da vida, né? Também entende, é necessário. Né? É um aprendizado. Então fica muito... fica um pouco sem sentido, né? Se a gente só o sofrer aqui, né? Não precisava existir, né? Já só do outro lado. Na verdade, interessante o que você está falando aqui agora, sabe? Que Kardec tirou esse aspecto religioso. Porque esse negócio de que você não merece nada, que você não pode ser rico, que você não pode usufruir da vida aqui, porque no universo tem tudo de bom. Isso. Você conseguir equilibrar, cara, tudo é muito bom. É a igreja que falou que você não pode rir. Você já percebeu isso? Você não pode rir, você não pode festejar, você não pode ser rico, você não pode nem, desculpa, não pode nem ter sexo, nada. Tá tudo bem, segue com eles, com o processo, escolhemos o nosso. Aí é isso que o Wallace está falando. Então, tipo assim, fica sem sentido. Você tem que saber usufruir tudo que tem no universo seu. O equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E a gente pode, você tem, porque tem tanta coisa aí, todos nós temos uma capacidade de ser super successful. Bem sucedido na vida. Não importa, não tem limite. Cada um de nós, porque tem insuficiente para todo mundo. As porções vale o que você vai né? fazer com esse sucesso sem afetar tanto o ego e não esquecer da espiritualidade. Que é o que nós estamos falando aqui agora. Só essa vida material também nos traz felicidade. E a gente precisa dessa felicidade que seja... não é uma felicidade plena, que a gente não é aqui, mas é uma felicidade, porções de felicidade que faz com que a gente continue a nossa caminhada. Porque senão... ninguém vai continuar aqui. Isso. Mesmo que seja muito longe, que nós temos dogmas de falar, o dinheiro é sujo, quem é rico... Isso é religioso. Então, por isso que eu estou falando. Então, a gente fazendo um novo, né, um mindset, que é reprogramar com os estudos, eu acho que acreditemos de verdade na mentalidade da alma.
bem bacana. Estamos aqui para aprender, né? País de expiação, né? Filosofia bonita. Tá? Isso. E aí Kardec bota assim, Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. Então, assim, claro que a gente tem que se divertir, a gente tem que ter momentos de alegria e buscar isso, né, também. Mas o problema é quando começa a prejudicar o seu espírito, né? Então, a pessoa, quando começa, por exemplo, a fazer uso de drogas ou qualquer coisa que machuque ela de alguma maneira. Cigarro. Isso, cigarro, Comida. comida. Excesso, qualquer coisa. Exato. Então, isso começa pode prejudicar você, porque vai prejudicar seu corpo, que é o barco aí, né, para levar você pelo resto da sua encarnação. E para você poder conectar com o universo, com todas essas fontes de coisas maravilhosas que tem para a gente usufruir aí, você tem que estar equilibrado para você canalizar, porque tudo é canalização, tudo é um network espiritual. Os nossos mentores, de tudo enquanto... Por exemplo, um exemplo aqui, você, Wallace, que trabalha na construção, se você estiver livre e fluindo e criando, daqui a pouco você vai, sem que você perceba, você vai encontrar as pessoas certinhas e não vai faltar serviço. A Kátia no negocinho dela, dos cachorrinhos dela, das coisas que ela faz. A Ruth também chegou. Então, se você estiver livre, conectado com a boa espiritualidade, daqui a pouco as coisas vão se encaixando. Essa preocupação do amanhã, Deus vai cuidar. Você tem que cuidar do agora, de estar leve, de estar... isso tudo, e todos nós vamos ter abundância, de uma certa forma, que a gente não tem como falar. Isso mesmo. Isso a gente vê na história, né, que a gente sai das cavernas para estar agora em ar-condicionado, Wi-Fi, então, assim, o ser humano... Eu não vivo sem, né? Exato. Então, você pode falar? Não, só o que você falou aqui, que hoje em dia, por exemplo, o ar-condicionado, a gente consegue ver mais assim, hoje em dia uma família, nós aqui, sem internet, já é uma coisa hoje básica, você precisa, como você precisar de água encanada. Porque quantos anos agora aqui no Brasil tem, né? Mas nós vivemos em época que não tinha água encanada, não tinha luz determinada. Nós que somos mineiros, então, minha filha, chegou foi ontem, como diz o outro. Então, muito interessante, você falou aí, tudo é uma noção. Isso, tudo é dessa busca do progresso, né? Que a gente vai vendo também, que vem do nosso instinto de conservação. E aí eu acho muito interessante a forma como ele termina esse capítulo, dizendo que quando a gente foca na vida futura, a gente vê que as nossas vidas são todas conectadas, né? Então, a nossa imortalidade está conectada com a imortalidade de todos os seres da Terra e fora. Então, isso cria uma fraternidade universal, a gente entendendo que nós fazemos parte de algo grandioso, que a gente ainda não tem dimensão, né, do que é exatamente, mas é algo muito grandioso. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai poder usufruir bem através do que a gente está aprendendo agora, né? E aí eu trouxe um exemplo que foi desse livro aqui, do irmão Jacó, foi psicografado por Chico Xavier, se chama Voltei, e ele é um espírito que fala sobre o processo de desencarne dele e a chegada no mundo espiritual. Ele começa desde do desencarne no corpo mesmo, que ele passou, até chegar no mundo espiritual, que eu achei, assim, fantástico. Terminei tem umas 2 semanas, eu trouxe alguns exemplos para a gente ver da questão da imortalidade da alma, né? Então, irmão Jacó, ele era espírita, ele é o pseudônimo de uma pessoa que nasceu na República Tcheca e foi para o Brasil ele nasceu em 1866. E aí, Chico Xavier psicografou a história dele. Então, para a gente ver assim que ele passou por dificuldades, né? Porque ele não tinha conhecimento, apesar de ter sido espírita, mas ele veio de um espiritismo, estava bem no comecinho, né? E aí ele falando aqui, nesse capítulo 2, que é quando ele começa a questão do desencarne, a frente da morte, é o nome do capítulo. Você lê só um parágrafozinho. Nas últimas 30 horas, reconheci minha posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A vida comum se alterava. Em determinados instantes, a luz me invadia, mas por minutos de prolongada duração, me cercava densa neblina. Então, assim, o processo dele não foi muito de paz, assim, né? O desencarne dele não foi de muita paz.
ele diz: não poderia dizer se era dia ou noite em torno de mim, tal nevoeiro que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. Então, assim, ele recebeu muito auxílio, inclusive de Bezerra de Menezes, também, nesse processo de desencarne dele. Mas o que eu achei muito legal desse livro é que Irmão Jacó, ele se mostra assim, bem humano, né, nas falhas dele, inclusive como espírito. Então, aqui a gente vê que o processo de desencarne dele não foi que ele coloca assim: eu achava que ia ser, fechei o olho, acordei, já estou lá, né? Muito simples. E aí ele começa a falar. Não é assim, não. O que eu estou fazendo aqui? Isso. E aí foi um processo mais lento, né, que ele fala nas últimas 30 horas. Então, assim, foi um processo que foi durando, e eu acho que 30 horas deve ser até rápido, né, dependendo da situação. Então, ele foi nessa questão de sentir o corpo, mas sentindo 2 corações, que eu achei muito interessante, porque ele disse que quando ele sai do corpo, ele sentiu normal, assim, sentiu respirar, sentiu o pulmão, sentiu tudo. Ele disse: ó, estou sentindo o órgão, como é que é isso, né? Então, achei isso muito interessante, assim. Esse livro é muito bom. Muito bom. E aí ele fala aqui, esse é um exemplo de Bezerra de Menezes falando sobre o desenlace, quando ele diz, né? Desligado, enfim, é o processo quando ele finalmente sai do corpo totalmente. Esclareceu Bezerra, quer dizer, já estava fora do corpo, mas Bezerra ainda estava trabalhando para tirar o restante da conexão. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Então, né, ele está dizendo que a maioria dos desencarnados demoram para serem desligados por causa do que está na cabeça deles, o que é que eles estão pensando, né? A vida mental que eles criaram causa esse problema, assim, vamos dizer, essa demora para se libertar, né? Paula, que linda essa coisa aí. Porque nós que estamos aqui, isso é pequeno, né? Mas isso aqui, o que você falou dessa interconectabilidade, né? Que somos interdependentes, né? Olha, você vê, esse livro foi editado há quanto tempo atrás? Esse livro é de 1948. E aí, hoje, a gente voltando à lei, como você está comentando aqui, o Bezerra falou, é o problema mental, energético, frequência. Nós não estamos mais lá no sepulcro, sabe? O que vai fazer você conectar ou desligar de tudo é aqui. O corpo não é nada. O que vai ficar, porque tudo é frequência. Lá o inferno é frequência, barra é frequência. À medida que você consegue desconectar daqui e você consegue entrar numa vibração maior, aí daqui a pouco você vai embora. Mais ou menos o que eu entendi aí, isso, sabe? Muito exatamente. lindo isso, sabe? Isso. Sutil. E mostra exatamente, né? O orar e vigiar, e tá tudo aqui, né? Então, a dica já está desde o início. Orar e vigiar por esse motivo. É a sua mente que vai levar você para uma situação mais fácil ou não, né? E deixa eu ver aqui nessa parte. Aqui é o momento em que eles estão se reunindo. Então, o Jacó, o irmão Jacó, é libertado, né, do corpo dele, e aí eles se reúnem na praia e estão esperando outras pessoas chegarem para ir todo mundo junto como um grupo, que tinha desencarnado lá no Rio de Janeiro, né? E aí eles estão na praia agora. E aí Jacó explicando. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem, organizou grupos, distribuiu instruções e nos estimulava, vigoroso e otimista, um a um. Se aproximou de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providências que lhe garantam a tranquilidade, me fazendo sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Se escoaram alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acompanhada, né, se acercou de nós. Eu lhe reconheci a elevação pela invejável serenidade, é a palavra que ele usa aí, invejável. Que é isso que eu acho interessante de Jacó, que ele mostra realmente assim, a humanidade dele. Humano. É um sentimento humano. Isso, inveja. Ele olhou para a mulher e invejava a serenidade. Formosa alegria lhe pairava no semblante calmo. Nos saudou a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados, que ali nos reuníamos, ela era a única de cujo peito irradiava a luz. Lhe identifiquei a humildade cristã, a evidente superioridade que a distanciava de nós,
parecia afligi-la tal a modéstia que lhe transparecia nas atitudes. Então, ele olhou para ele, ele olhou para ela tinha aquela luz no peito, e todo mundo ali era opaco, né? E ele também. Eu fiquei pensando, acho que é opaco, né? Normal, assim, feito a gente. Bezerra a cumprimentou bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneira simples e afável, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Então, ele sentiu na hora inveja dela, pela luz que ela tinha. E aí, a filha dele, que ajudou ele também na desencarnação, Marta, né? Marta me lançou um olhar de branda reprimenda. Segura aí, Jacó. Fundamental, segura aí. Isso. Mas, gente, ó, vou até sugerir que de repente a gente produza esse livro online no dia da semana. Sabe? Esse livro é incrível. Muito rico. Vou dar de presente. Mas o mais presente. interessante de tudo, como aí ele está regalando, todos nós somos acompanhados, nossos mentores, nossos familiares, em vários níveis de mentoria, vai estar, porque para você sair daqui não é fácil. É muito choque. Então, quem dera somos nós, né? Pra gente deixar a terra. E o importante disso tudo aqui, Paulo, sabe? Nós aqui, quando se enganamos, nós não estamos perto um do outro, sem que a gente perceba. Depois a gente vai descobrir isso, Ruth, né? A ligação que a gente tem com o outro. Então, quando a gente for, a gente não vai sozinho. Então, quer dizer, já é uma tranquilidade também maior. Mas olha o amparo que tem. Exato. É incrível essa coisa. E é isso exatamente o que você falou. Ele não é um ser perfeito, ele está vendo isso. Cadê a minha luz? Ela está cheia de luz ali. E ele está com Bezerra de Menezes. Então, assim, a gente tem esse amparo, né? Esses espíritos amigos que estão num nível melhor que o nosso. Uma coisa interessante, Paulo, aí, ele tem o conhecimento, ele descobre o tempo inteiro, né? Isso. Ele tem todos os sentimentos humanos e é conhecedor disso. E ele é espírito. E não desenvolveu o suficiente para transbordar a luz, mas é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas ela instigou a ele a realmente ter a luz. Isso. De repente, a oportunidade. Ou não, né? Ou não. Não, sombra é bom, sombra é uma oportunidade que vai ter. Então, quer dizer que ele já estudou, ele já está de teoria, ele está bom. Agora, na próxima vez que ele voltar, ele vai começar a praticar. Ou não. Ou não, tá? É uma opção dele, né, cara? Mas é muito interessante, né? Isso. E a história toda dessa jornada de Jacó é a busca da luz, porque ele se vê sem luz e ele vê muita gente com luz, inclusive a filha dele. Então, ele diz, meu Deus, cadê a minha luz? E aí, aqui é um amigo, né? Toda a conversa que ele tem com os amigos é essa questão da luz, é o que realmente deixa ele muito triste, angustiado. E aí o amigo dele diz, na experiência humana temos a semeadura, na vida espiritual que nos é acessível começa a colheita. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos. Então, assim, eu achei essa aqui, ele, né, reclamando, triste, falando comigo dele, que ele diz assim, ele fala, né, que a gente olha para o Jesus redivivo, né, o Jesus da ressurreição, e a gente esquece do Jesus crucificado, que eu acho que ele quis dizer a gente esquece que a batalha faz parte da ressurreição, né? A batalha faz parte da luz. Então, assim, a gente não pode esquecer disso. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer para Jacó. A sua batalha vai chegar à luz. Não perca a fé, né? E aí ele de novo chorando aqui. Compadecendo-se... Bem mineiro, né? Compadecendo-se de minhas lágrimas. Me ergueu o rosto. E fitando-me bondosamente, continuou. E aí esse amigo dele explicando, né? Que os seres humanos em geral cedem à impulsividade que nos preside os instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir simplicidade, amor e paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna. Então, ele começa a explicar isso, né? Que a gente pede algumas coisas e esquece outras. Ele fala, por exemplo, nos agrada dispor, nos aborrece obedecer. Então, a gente diz, eu quero ajudar, mas não quero obedecer, né? Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância sobre o nosso próprio coração. A gente julga o outro, esquece de se olhar, né? Aqui tem uma observação, assim. A Jaqueline colocou, essa conversa do irmão Jacó com ele mesmo era porque ele administrava, palestrava, cuidava do centro espírita, então ele acreditou que já saía do corpo com a felicidade, com a facilidade, já pronto para trabalhar. Isso. Então, Isso. né, aqui a sua mãe. Obrigada, Jaqueline. Isso. Mas isso é muito bonito, isso é muito rico. A gente, mais uma vez, a gente deve estudar. Mas
Porque nós estudamos tudo, é tanto que o Mário fala aqui, mas vai ver no meu dia a dia, na hora que eu estou sozinho, com os meus pensamentos, que tudo é o tal do pensamento, com a minha energia. Como é que eu estou alinhando meus chakras para eu conectar com... Mas olha você ver, mesmo que ele não está com a luz, mas ele está conectando. Olha você ver, o Bezerra veio, e só o privilégio de ter desencarnado com aquela senhora, a luz dela dava espaço para todo outro lugar. É por isso que eu estou perto do Wallace. Isso. Não, sem problema. Então, é isso, assim, eu acho que nessa busca, né, pela luz, que ele eventualmente chega lá, que é justamente isso, ele estava ao redor de pessoas melhores do que ele, e isso ajudou ele também. Isso. Esse impulso, né, ele não ia ter essa... Não foi antes dela chegar, ele não percebeu que ele era sem luz. Foi ela chegar que ele... Eita, tem alguém ali que... Né, Tá com a lanterna. Então, eu acho que é uma história muito bonita, assim, até em termos simbólicos, né? Para a gente entender a importância de buscar a espiritualidade, a vida, esse entendimento da imortalidade da alma. E a gente termina aqui. Obrigada. Perfeito. Obrigado, viu, Paulo? É muito bom mesmo. Então, a gente passou um pouquinho, mas estava muito boa. Paulinho, obrigado. Então, agora vamos acalmar, pedir uma musiquinha aqui para o Mário, para a gente iniciar o passe. E peço que vocês fiquem em silêncio, fiquem em pensamento. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço.
Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Espero que essa vibração e essa energia boa tenha chegado a todos vocês aí também que estão online. E eu pedi aqui para Ruth, pode finalizar para a gente a oração final. Obrigado, gente. Bom domingo a todos. Agradecidos a Deus por essa oportunidade, desse aprendizado de hoje. Que todos os nossos mentores que vieram nos visitar neste dia possam continuar o restante do dia com a gente. Agradecendo por essa paz que se encontra aqui em cada um. Obrigada, Jesus, por estar conosco, nos dar essa paz. E assim vamos pedimos licenças, né? A gente encerrar o nosso momento hoje, rezando a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, um bom dia, uma boa tarde, né? Um bom dia a todos. Obrigado a todos vocês, né? E aí, vamos agora. Ok. E agora,